Tudo que você perdeu não será nada comparado ao que Deus lhe dará. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, como eu disse, tudo aquilo que você perdeu não será nada comparado ao que Deus lhe dará. Quando nós falamos, quando eu parei para meditar nesse texto que está em Jó 8:7, onde eu baseei esse nosso bate-papo, Jó 8:7, está escrito assim, deixa eu ler aqui que eu anotei. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Jó 8:7. Em algumas versões, fala de uma maneira muito simples aqui, né? O início será pequeno, mas Deus, ele fará crescer, ele dará o crescimento, ele enviará a abundância. E quando nós batemos esse papo, falando sobre essa questão aqui, de que Deus ele vai restituir, algumas pessoas levam para o lado de aquele evangelho coach, né? Que é uma coisa que, quero deixar bem claro aqui, que eu tenho absoluto respeito pelos coaches. Existem coaches profissionais nessa área que são gente muito especializada e sabe o que está fazendo. Sabe orientar, sabe treinar, sabe direcionar, mostrar o melhor caminho e sabe também tirar o melhor das pessoas no bom sentido. Então, você que muitas das vezes escuta alguém falando mal de coach, tenha na sua mente o seguinte: nós temos em várias áreas no Brasil e no mundo profissionais excelentes nas suas áreas, mas também nós temos profissionais que de certa forma ou diretamente envergonham a área que eles estão atuando. Então não vamos generalizar, mas tendo dito isso, vamos lá. Quando a gente fala sobre essa palavra de Jó 8:7, um dos amigos de Jó estava falando com ele sobre a situação que ele estava passando. Lembra que naquele bate-papo, alguns amigos dele, os 3 amigos, melhor dizendo, cada um veio com um tipo de argumentação em relação a Jó, mas eu acho que o mais forte era quando eles colocavam que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele estava em pecado. E você, obviamente, já deve saber do que Jó passou, todo o sofrimento que Jó teve, todas as perdas que Jó teve. Então, nada mais coerente de nós falarmos no dia de hoje, né, baseando essa palavra sobre restituição, baseando na vida de Jó, pegando a vida de Jó, a história de Jó, como o melhor exemplo. Agora, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que ele quer restaurar, sim. Ele quer dar abundância, sim. Ele quer prosperar a nossa vida, a minha, a sua vida? Sim, ele quer, e na palavra dele diz isso. Bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e aí diz lá que tudo quanto fizer prosperará. Então é promessa de Deus que o seu povo seja próspero na terra. Nós não podemos nos privar dessa promessa de provisão, de prosperidade, de riqueza, de conquistas. Nós não podemos nos privar disso e desacreditar essa parte da promessa, tá? Apesar de que alguns levam essa parte da promessa como a única, a principal, e aí é onde a gente vê aquela questão que se fala muito, né? Hoje em dia nem tanto, mas já está disseminado, né? Que é a teologia da prosperidade, em falar-se muito em prosperidade, e aí dá aquela ênfase exagerada nesse ponto. Então, recapitulando, o teu início pode não ter sido muito bom, ou pode não ser muito bom, pode ser pequeno, porque, afinal de contas, nós acreditamos que todo início, ele precisa ser pequeno. Uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte dizendo o seguinte, que quem nasce grande é monstro. Ele fez a alusão, claro, né?
aqueles filmes, quem é da nossa época aí, aqueles filmes antigos que davam, que eram entretenimento, aparecia um monstro, lá de repente saía um raio, o monstro já aparecia já grandão. Então eu lembrei disso, quem nasce grande é monstro. Nós precisamos entender que o teu primeiro estado, o início, pode ser muito desafiador, difícil, pode ser sim, mas Deus está pronto a prosperar, a orientar você a andar num caminho que vá mudar a tua realidade. O que a gente precisa entender é que existem alguns pontos aqui. Primeiro deles é não desistirmos. O segundo deles é mantermos a confiança na promessa, pois quem prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Então, quando a gente lê aqui, o teu primeiro estado pode não ser grande, mas o seu estado futuro será abundante de prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, não é só ganho de dinheiro, é outras áreas da tua vida também. Na tua saúde, por exemplo, talvez você está passando por uma situação hoje que você está no início de um processo de retomada para uma busca de saúde, que essas coisas elas não acontecem de uma hora para outra. Nós já falamos aqui no canal uma vez, e isso aí você já deve ter escutado também dizer, que tudo demanda um processo. Tem um início, meio e fim. E a felicidade, eu ouvi isso e guardei, ela precisa estar no processo. Nós precisamos entender que ser feliz é compreender que estamos passando por um processo e quando chegar no final, sim, aí é o sucesso. Mas a felicidade precisa estar no processo. Então, essa promessa aqui de que Deus vai abençoar no final chama a nossa atenção também para alguns critérios. Como eu falei, a gente precisa não desistir, confiar na promessa, pois quem prometeu é fiel para cumprir, e andar segundo os conceitos ou os preceitos, ensinamentos de Deus. Aí sim, Deus tem compromisso conosco. A Bíblia, ela é muito clara quando Deus chamou Josué, quando ele assumiu a direção, a liderança do povo, Deus falou assim, tende cuidado para fazer conforme tudo quanto nela está escrito, e assim prudentemente te conduzirás e prosperarás nos teus caminhos. Ele estava falando isso sobre um chamado a Josué de meditar na lei. Medita no livro desta lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época, ou essa época já está bem extensa, em que as pessoas elas querem a bênção, mas elas não querem o dono da bênção. Servir e reconhecer o dono da bênção como o Senhor das suas vidas. E quando nós começamos a entender isso, que o Senhor das nossas vidas é o nosso Deus, nós precisamos então buscar o conhecimento desse Deus. E buscar o conhecimento desse Deus é somente através da leitura aplicada, estudo da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Não tem atalho para isso. Você precisa conhecer o que a Escritura ensina em vários aspectos. A Bíblia, ela tem orientações para todas as áreas da nossa vida. Agora, nós precisamos, não é só ficar se baseando na promessa linda e maravilhosa. Nós precisamos entender que há um Deus nos céus que exige de nós que sejamos dedicados ao estudo da palavra de Deus. Ponto final. E quando você começa a trilhar esse caminho, você começa a se ver, numa situação em que o seu andar, o seu caminhar, as suas práticas, elas vão começar a serem pautadas com o ensino da Bíblia. Então, vai haver mudança, certamente.
vai haver arrependimento, porque é uma coisa que está faltando muito. Os pregadores aí falam de muita providência, de muito mover espiritual, avivamento, coisa grande, isso tudo, mas muitos se omitem quando tem que falar abertamente sobre o que é o pecado e a necessidade do homem se arrepender. Se não houver arrependimento, não há perdão dos pecados. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu espero que você tenha entendido essa palavra simples aqui. Deus quer abençoar. O seu início pode ser complicado, mas se você permanecer fiel, firme, não desistir, confiar de quem prometeu, é fiel para cumprir e fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. E Deus sim, ao seu tempo, Ele dará o crescimento. É dessa maneira. E sejamos felizes durante o processo. Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai ajudar muito ao nosso canal aí para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.